A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 16 e versículo de número 15, que diz o seguinte: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem da parte de Deus com o seguinte tema: Jesus está voltando. Você está preparado? É uma pergunta instigante que deve ser feita constantemente. Hoje nós ouvimos muitas mensagens de autoajuda, muitas mensagens que falam de bênçãos, de vitórias, mas somente para esta terra. A vinda de Jesus, ela é iminente. A vinda de Cristo é uma certeza. Por isso, os pregadores deveriam falar mais da vinda de Cristo. Os pregadores deveriam ensinar mais sobre a volta de Cristo, preparando a igreja para esse dia tão esperado. Algumas coisas nós vamos falar, pelo menos 3 coisas aqui relacionadas à vinda de Cristo. A primeira coisa é que a vinda de Jesus, chamada de segunda vinda, é inevitável. Há promessas na Bíblia Sagrada que são condicionais, ou seja, elas estão condicionadas a alguma coisa. Mas a promessa da vinda de Cristo é incondicional. Ou seja, aconteça o que acontecer, Jesus vai voltar. Se eu crer, Jesus vai voltar. Se você crer, Jesus vai voltar. Se eu e você não crermos, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Porque a vinda de Cristo é inevitável. Leiamos aqui um versículo na palavra de Deus que o próprio Jesus, ele falou no seu ministério terreno. Ele diz: e se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Note que Jesus foi bem claro em dizer: virei outra vez, a sua segunda vinda. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, a primeira verdade sobre a vinda de Cristo é que ela é inevitável. Não há como mudar esta verdade. Não há nada que possa mudar isso. Jesus vai voltar. Os sinais já mostram, a sua vinda, sua segunda vinda. A segunda coisa que nós precisamos falar sobre a vinda de Cristo é que a vinda de Cristo será repentina, será iminente, repentina. Quando muitos não estiverem esperando a volta de Cristo, ele vai voltar. Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 37 diz: E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será repentina. Ninguém ou boa parte da população mundial
não estará esperando a vinda de Cristo quando ele vier. Vai ser como nos dias de Noé. Viviam normalmente, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Jesus voltar, tudo vai estar correndo normalmente, até que ele volte. O texto de Apocalipse que nós lemos mostra o caráter repentino da volta de Cristo. A Bíblia, ela diz: eis que venho como ladrão, ou seja, o ladrão não avisa a hora que ele vai invadir uma residência. Ele não anuncia, porque ele vem repentinamente. Jesus também virá repentinamente. A volta de Cristo será repentina e ela vai pegar muitas pessoas de surpresa. Muitos que estão brincando com a palavra de Deus, muitos que estão brincando com a santidade de Deus, serão pegos de surpresa e ficarão, para trás, porque Jesus vai levar um povo seu, zeloso, especial e zeloso de boas obras. Então, a vinda de Cristo será repentina. Primeira coisa, a vinda de Cristo é inevitável. Não há como evitar a volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo será repentina. Eis que venho como ladrão. Guarda as tuas vestes. A terceira coisa que nós podemos falar sobre a vinda de Cristo é que nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. A Bíblia, ela fala de um rapto da igreja, A Bíblia, ela fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Isto é a volta, a segunda vinda de Cristo. Então, vai ser algo repentino e vai ser algo rápido, A palavra arrebatamento usada para este evento, Ela denota algo repentino, como se fosse um rapto, uma retirada brusca de algo, Então a igreja será arrebatada e estará com o Senhor nas nuvens e estará para sempre com o Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus 24 e 44 que nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Mateus 24 e 34, a Bíblia é bem clara em dizer, ou melhor, Mateus 24 e 44, a Bíblia é bem clara em dizer: por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Uma outra versão diz: estai vós preparados. Então, a volta de Cristo é algo repentino, algo inevitável, algo rápido. Não há tempo, daí a palavra rápido, não há tempo para se preparar. Não há tempo para correr para a igreja e se preparar, orar, se converter. Não dá tempo. Não dá tempo de pedir perdão. Não dá tempo de se consertar com Deus, porque é muito rápido. Você não deve, nós não devemos nos preparar. Nós precisamos estar preparados.
para a segunda vinda de Cristo. E aí a pergunta do tema é: você está preparado? Você está preparado para a volta de Cristo? Eu faço uma pergunta para mim: estou preparado para a volta de Cristo? Você precisa pensar nisso, precisa refletir sobre isso, estudar mais sobre isso, porque a vinda de Cristo, ela trará pelo menos duas coisas. A primeira é alegria para aqueles que forem levados por Jesus, que forem arrebatados. A igreja será um dia glorioso, será um dia de muita alegria. Paulo, ele mostra esta vinda na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, ele mostra esta verdade, né, sobre o arrebatamento da igreja. E quando ele termina de falar sobre isso, capítulo 4, do versículo 13 em diante, ele vai falar no versículo 16 que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, raptados, e juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, olha a alegria que a vinda de Cristo trará aos eleitos, aos escolhidos, à igreja. Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O ensino, já o ensino ainda da vinda de Cristo já traz consolo. Imagine quando esse dia chegar. Então a vinda de Cristo trará alegria para os salvos, porém trará tristeza, angústia, agonia para aqueles que ficarem aqui para a grande tribulação. A Bíblia diz que haverá grande tribulação, igual não houve desde que Deus criou a face da terra, criou o mundo. Não haverá tribulação igual à grande tribulação. Então vai ser um período de agonia para aqueles que ficarem aqui. E a pergunta não se cala: você está preparado para a vinda de Cristo? Eu estou preparado para a vinda de Cristo? É hora de nós refletirmos e deixarmos que o Espírito de Deus fale em nossos corações através da Escritura Sagrada que nos mostra que Jesus virá. Ele mesmo disse: eu virei outra vez. Esteja preparado para esse dia. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.